Senhor Presidente da República, Excelência, magnífico Reitor Cancelário, Senhor Presidente do Conselho Geral, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Senhor Presidente da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, Senhoras e Senhores Vice-Reitores, Senhoras e Senhores Pró-Reitores, Senhores Diretores das Unidades Orgânicas, Senhores Membros do Conselho Geral, Senhores Membros do Senado, uma saudação com muito apreço para os Senhores Reitores Fernando Seabra Santos e João Gabriel Silva, minhas Senhoras e meus Senhores. No capítulo 43 da primeira parte do Dom Quixote, acha-se o cavaleiro da triste figura de guarda a uma estalagem, quando chegam outros 4 cavaleiros. Para Dom Quixote, aquela estalagem não é tal coisa. Antes seria figura, e assim o diz, um castelo. Ao contrário do que veem os tais cavaleiros. Sé que decís disparates em llamar castillo a esta venta, diz um deles, perante a evidência do que se lhe depara. A isto responde Dom Quixote: Sabeis pouco del mundo, pois ignorais los casos que suelen acontecer en la caballería andante. Os casos que costumam acontecer na cavalaria andante são aqueles que o nosso herói apreendeu como leitor de narrativas. A partir da sua experiência de leitura, assumiu um ideal e uma visão do mundo. Desta constam uma vivência amorosa, o respeito por um anacrónico código cavaleiresco e o enfrentamento com uma realidade que contraria aquela visão do mundo. A tudo isto junta-se um conhecimento que outros não têm. Sabeis pouco do mundo, porque não transitaram de um domínio para outro, daquele que se encerra em ficções narrativas, para este em que se dá o encontro com 4 cavaleiros. Abro esta oração de sapiência com o Dom Quixote para que bem me entendam os que me ouvem e justamente por isso convoco uma figura que todos identificamos e uma narrativa que todos lemos. Insisto, todos lemos. Mesmo acrescento quando a não lemos, na acessão estrita ou quando dela retivemos apenas episódios soltos, por via literária ou por representações outras. Nas diferentes e às vezes degradadas maneiras de ler uma narrativa, há sentidos que ficam, personagens e ações que permanecem. A nenhum dos presentes, e bem assim aos que aqui não se encontram fisicamente, a ninguém, repito, é estranha a mensagem de uma figura que lutava por causas que outros diziam obsoletas. E nem por contraste que ajuda a estruturar o quixotismo, esquecemos o fiel companheiro Sancho, que procurava chamar o amo à realidade das coisas. Não tenho notícia, em nenhuma das áreas do saber que aqui convergem, de personalidade, ideia, equação, fórmula, postulado, lei, argumento, máquina, análise, teorema, definição, conceito ou demonstração, que seja partilhada por todos os presentes e também pelos ausentes. Mas o cavaleiro que lutava contra moinhos de vento encerra nessa sua, para alguns, deslocada ação, uma mensagem que conhecemos, para além das páginas de um genial relato. Para ser mais claro, muitos dos que me ouvem nunca terão lido os Lusíadas desde o primeiro até ao último verso. Mas todos sabemos alguma coisa do que significa a epopeia camuriana no nosso imaginário e na nossa história cultural. Que mais não seja para a citação de versos desgarrados, porque se tornou moda no espaço e no discurso públicos prostituir a literatura com esse uso de circunstância. Um uso que, não raras vezes, esconde ignorâncias e mal disfarça o descaso a que os mesmos que citam votam a criação literária e os seus protagonistas. Não sigo esse caminho. Tampouco falo de Dom Quixote para fazer a apologia da sua visão do mundo, coisa por certo arriscada
nos tempos de susto e de sombra que estamos a viver. Mas não trago à vossa presença a literatura, a narrativa e as suas personagens para impor uma sua presumível superioridade em confronto com os saberes e com as disciplinas com que ela convive. Seria isso uma intolerável afirmação de arrogância intelectual, pouco consentânea com a convivialidade académica que neste claustro doutoral deve imperar. A literatura e os estudos literários não querem sobrepassar os méritos nem a pertinência científica do direito comercial, da mecânica dos fluidos, da química fisiológica, da análise infinitesimal, da resistência dos materiais ou da microbiologia. Mas também não lhes ficam atrás, em que pesa aqueles que falam na inutilidade da literatura, menorizando a sua voz de soberana liberdade, que é das artes em geral e também a da filosofia, em benefício de uma concepção utilitária da cultura e até da ciência. E bem perigosa é essa concepção, quando vemos por desencontradas partes do mundo a erosão da ética na política e o reaparecimento de gentes e de ideias que voltam a dar razão à palavra avisada de Garrett em tempos de crise. Dizia: há certeza que tentam voltar. E essa tentativa só por si e só em si é uma revolução terrível. O que hoje afirmo perante esta congregação de múltiplos saberes é o papel que cabe a uma certa literatura e, mais alargadamente, a uma certa linguagem em diferentes campos científicos. Subjaz a esta afirmação o que entendo como desafio implícito numa oração de sapiência nesta sala, rompendo com aquilo que o claustro Epurkose tem de fechado. Trata-se de tentar sair do reduto confortável de uma especialização e de, em regime transdisciplinar, falar a muitos para que alguns entendam isto. A sua pequena ou grande ciência sempre será limitada se não saltarem das trincheiras em que se protegem, aprendendo com outras ciências, por mais distantes que elas pareçam. O lugar transdisciplinar em que me coloco tem como centro irradiador a lógica matricial da narrativa. O que me leva a clarificar o seguinte: não me ocupo do conhecimento da narrativa, falo do conhecimento pela narrativa, tal como ela se projeta em múltiplas disciplinas, tantas que a todas não posso aceder. São essas disciplinas devedoras da formalização e da tradição narrativa, num mundo que, aquém ou além da literatura, é um mundo narrativo, coisa de que estou bem certo e em boa companhia. É aquela formalização narrativa que sempre assoma quando falamos e quando ouvimos, mas também quando pensamos e quando fazemos avançar o saber, enunciando hipóteses, construindo proposições, alinhando dados, articulando argumentos, até se atingir o desenlace da descoberta ou da invenção. Vou mais longe. O progresso do saber sempre deverá implicar aquela dimensão humana que é a irredutível essência da narrativa, embora não só dela. É isso que nos mostram o seu fundamento antropológico e o seu trânsito histórico, sendo evidente que desde há muito a narrativa, e sofisticadamente a narrativa literária, tem sido instrumento de afirmação identitária, de conhecimento do mundo e de apreensão dos sentidos que nele descobrimos. Decorre daqui um significado narrativo, em função do qual tratamos de dar forma à compreensão de um propósito para a vida e de agregar ações e eventos do dia-a-dia em unidades episódicas. Um significado que faculta um marco de compreensão de acontecimentos da nossa vida passada e de planeamento de ações futuras. Em síntese, não se atinge uma semântica da existência humana fora dos limites de uma ontologia narrativa. Digo então que há uma epistemologia narrativa que não é o objeto exclusivo da teoria da narrativa, da filosofia e da teoria da linguagem. Decorrem daqui uma rearticulação e uma mediação do sentido, com feição transnarrativa, eloquentemente reconhecidas na mutação epistemológica a que se chamou viragem narrativística das ciências humanas e que se tem traduzido, como nota Martin Craesworth, num crescente desenvolvimento de apropriações por outras disciplinas ou mediações, narrativa e psicologia,
narrativa e economia, narrativa e ciência experimental, narrativa e direito, narrativa e educação, narrativa e filosofia, narrativa e etnografia, etc. Fim de citação. O que aqui é aduzido não se endereça aos meus colegas de faculdade, porque não arrisco a que me digam, como na epopeia já mencionada, aos infiéis, Senhor, aos infiéis, e não a mim, que creio no que podeis. Na história ou na filosofia, nos estudos literários ou nos estudos artísticos, na linguística ou na comunicação social, na geografia ou nos estudos de património, nas ciências da informação, na arqueologia, nos estudos culturais e na história da arte, aquilo em que cremos é consensual quanto à dimensão humana da ciência e, em praticamente todos os casos, quanto ao paradigma narrativo que a rege. Sem réstia de espírito corporativo e longe do impulso militante que levou o rei fundador a recalcitrar perante o Senhor, vem refletir sobre a presença da narrativa em várias áreas do saber. Faço a partir de 3 pontos de ancoragem. Primeiro ponto. Tornou-se trivial falar de narrativa com diversos propósitos e em diferentes situações humanas e sociais. Aludimos, por isso, a narrativas de vida, a narrativas de identidade, a narrativas de classe, a narrativas políticas, a narrativas de legitimação e assim por diante. Com razão, um dos nomes mais distintos dos atuais estudos narrativos, Marie-Laure Ryan, notou: todos falam de narrativas culturais, querendo com isto aludir não ao legado das histórias tradicionais, mas aos valores coletivos que definem a cultura, tais como a crença na liberdade de expressão em sociedades ocidentais, ou estereótipos e preconceitos latentes, como as narrativas da raça, classe e género. Fim de citação. Nem mais. Ainda recentemente, Frei Bento Domingos falou na encíclica Fratelli Tutti como uma narrativa em que tudo parecia novo. Segundo ponto. A postulação de universais narrativos envolve propriedades recorrentes do funcionamento da linguagem enquanto narrativa com alcance transcultural. Eventualmente interiorizadas destes estádios primordiais de aquisição da linguagem, essas propriedades estruturam procedimentos que operam como fatores de representação narrativa. Por exemplo, adotar uma ordenação cronológica quando nos reportamos a uma experiência, quando desenvolvemos um raciocínio ou quando explanamos um argumento. Por esta via, chegamos aos fundamentos biológicos da narrativa, desde que se sabe que, cito, um crescente número de neurocientistas, de biólogos, de psicólogos cognitivistas e de filósofos sublinhou que a mente humana é menos um computador e mais um contador de histórias. Mansing, no dicionário de narrativa. Ou um centro de gravidade narrativa, no dizer de Daniel C. Dennett. Terceiro, o chamado discurso científico, ao ser entendido como dispositivo de comunicação, assenta numa retórica própria. Aquilo que nela existe de persuasivo permite falar, nos termos de Jean-François Lyotard, numa pragmática do saber científico relacionável com uma pragmática do saber narrativo. Muitas vezes, não digo sempre, o discurso científico age por homologia relativamente ao processo de enunciação de uma história. Ele lida com hipóteses que evoluem para resultados numa linha temporal que enquadra uma ação com dinâmica causal. A esta chamamos plot, enredo, numa tradução expedita, reconhecendo qualidades explicativas com intervenção de personagens. Toda uma narrativa, em suma, pela qual os filósofos da ciência não se limitam a descrever as práticas cognitivas ou materiais da comunidade científica, mesmo que em forma ideal. Descrevem uma retórica e um conjunto associado de convenções narrativas, apresentando uma história em que equipas rivais de cientistas aparecem como heróis e como vilões. É isto o que diz Rom Harry. E eu acrescento, como acontece num western ou num romance policial. Inevitavelmente, invisto neste testemunho alguma coisa do que tenho aprendido nos últimos anos, em particular ao estudar a narrativa e a sua máquina enunciativa. A vocação interdisciplinar que se adivinha numa filosofia expansiva do estudo da narrativa favorece um seu enquadramento epistemológico aberto, integrador
e socialmente responsável. Por isso, insisto e convido a que, em benefício de uma visão livre da ciência, sejam aceites aqueles princípios que proponho. Repito, abertura, integração e responsabilidade social. Isto significa que continua pertinente a dinâmica interdisciplinar que os estudos narrativos têm cultivado, como roteiro sem conclusão à vista. É isso que este campo de estudos vem dizer aos demais, sem aquela prepotência que, lamento dizê-lo, não está arredada da mente de quantos cultivam uma concepção parcial, provinciana, irritantemente utilitarista e monológica da ciência e da política científica, com exclusão de contributos merecedores de melhor atenção. Vou em frente, ajudado por muito do que deixo dito. E pergunto, existe, por exemplo, uma medicina narrativa? A resposta a esta pergunta, quase retórica, encontra-se em nascentes, mas já fecundos estudos e projetos de investigação desenvolvidos em prestigiadas escolas universitárias. O seu ponto de partida é quase obrigatoriamente a dimensão humana e, portanto, narrativa da atividade médica, enriquecida pela problematização e pela análise de relatos e, antes disso, pela legitimação das humanidades médicas. A este propósito, um grande crítico suíço, Jean Starobinsky, indagou: os jovens médicos não ficariam em vantagem se lhes puséssemos à frente, ao longo dos seus estudos, algumas páginas de Balzac e Flaubert, de Manzoni e de Tolstói, de Proust e de Virginia Woolf, ou ainda de Chekhov, Valéry, Kafka, Thomas Mann? Nada de sustos, como disse um médico do Crime do Padre Amaro. Nada de sustos. Ninguém defende a prescrição de Madame Bovary a um doente ou o seu estudo em laboratório para apurar os riscos e os benefícios clínicos do arsénico. E todos sabemos que a leitura da Peste, de Albert Camus, ou do Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, não afasta epidemias. Mas estes e outros mais ensinam-nos alguma coisa acerca do comportamento humano, dos enredos da vida e do desenlace da morte. Por entre medos e crueldades, esperanças e desenganos, em clave matricialmente narrativa. Duvido que isto esteja nos manuais de medicina. Para além disso, as interações entre médico e paciente beneficiam na observação e na terapia da percepção de certos componentes da linguagem da narrativa, no mínimo em contexto de história clínica. Como declara Rita Sharon, pioneira da medicina narrativa, trata-se de apreender, para efeitos terapêuticos, cito, o que são as narrativas, como são construídas, como transmitem o seu conhecimento acerca do mundo, o que acontece quando se conta e se ouve histórias, como as narrativas organizam a vida e como permitem aos que vivem a vida reconhecer o que isso significa. Fim de citação. Posto isto, tranquilizem-se os meus pares. Não tentarei aqui o inventário enciclopédico dos saberes e do seu veso narrativo. Careço para isso de competência, de engenho e de arte. Tampouco desejo incorrer, porque li Bouvard et Pécuchet, de Flaubert, tampouco pretendo incorrer nos risíveis excessos da cultura enciclopédica e das suas falácias. Ainda assim, estendo o desafio que lancei a outros campos científicos, como é o caso, desde já, do direito. Começando pelo princípio. Como se inicia a nossa Constituição? Com uma narrativa. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. A seguir surge uma voz. Cito, a Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional e, na sequência, de fixar as garantias que esta protonarrativa deve plasmar. O que, afinal, corresponde enunciativamente ao We the People que se nos dirige noutra famosa Constituição. Depois, entram na cena do relato em embrião os elementos de identificação, de localização, de ação e de projeção temporal de que carece o protagonista da história, chamado povo.
Quem somos, onde estamos, o que temos sido, o que queremos ser, com quem nos relacionamos, que valores defendemos, que futuro perspectivamos. E, consequentemente, que narrativa de nós mesmos aspiramos a transmitir à outra grande narrativa chamada história. Quase tão constitucional como este, e do mesmo modo gerador de narrativa, é um passo da epopeia da nossa identidade e do que foi, num certo tempo, a nossa relação com os outros. Pela voz de um narrador, foi essa epopeia capaz de dizer quem eram e ao que iam as personagens que chegavam a Melinde. Cito, eis aqui, quase como da cabeça de Europa toda, o reino lusitano. E depois, esta é a ditosa pátria minha amada, à qual se o céu me dá que eu sem perigo torne, com esta empresa já acabada, acabe-se esta luz ali comigo. Só de seguida, sempre insistindo em quem somos, que valores defendemos e com que passado nos confortamos, o narrador conta a história e por ela legitima a viagem ainda em curso. Para todos os efeitos, o discurso do direito comporta uma componente retórica e, desse modo, uma clara propensão narrativa. É o que demonstra o estudo das relações entre literatura e direito, deduzindo-se dele a importância assumida, em particular no plano judiciário, pelas ciências da linguagem, com incidência retórica, hermenêutica e também narrativa. Significativamente, uma conferência internacional realizada em 2007 na Universidade de Londres explicitava este propósito: explorar tanto o papel da narrativa na prática legal, como estratégias curriculares que preparem os estudantes para usarem as histórias e a narrativa quando iniciam a prática do direito. Alguns temas: a narração na litigância e no processo legal, o ato de contar histórias a clientes, o relato e a negociação, a feição argumentativa e narrativa de alegações e de recursos. Tudo isto e ainda uma verificação empírica. Na encenação que a sala de audiências acolhe, defrontam-se narrativas orais em conflito, aspirando a um desenlace. Por fim, a metanarrativa ditada por um magistrado, como sentença, assenta muitas vezes noutras narrativas, as da jurisprudência. Venha ela do princípio vigente na common law, stare decisis et non quieta movere, venha mais moderadamente da filosofia e da ação jurídica assentes em normas codificadas. Contra o caos das decisões contraditórias, emergem a capacidade organizativa da narrativa, o impulso memorial e o propósito construtivo que a rege, dando razão ao que escreveu Peter Brooks. Pode dizer-se que o direito precisa de uma narratologia. Não posso afirmar de forma tão perentória o mesmo acerca das ciências da computação. E perdoem-me a brusca translação para um campo dificilmente acessível à minha formação em humanidades. São estas as agruras da interdisciplinaridade. Já foi dito, aliás, que a componente humanística, predominando entre os estudiosos do campo narratológico, limita um efetivo diálogo com as ciências da computação. E, contudo, a chamada narratologia computacional constitui hoje uma área de estudo e de investigação em rápida expansão, na sequência de importantes contributos anteriormente facultados pela linguística às ciências da computação. Para aquilo que me importa, não está em causa apenas, e já não seria pouco, a aplicação de ferramentas e de procedimentos informáticos ao estudo e à produção de narrativas. A geração mecânica de histórias, a construção de jogos narrativos, a figuração de avatares, ou em geral a narrativa digital, mais a ficção hipertextual que a ilustra, provém de uma ativa complicidade metodológica que muito imperfeitamente sintetizo assim: conjugação das categorias e da tradição do relato com instrumentos e com lógicas de computação, levando à estruturação da informação com base no potencial combinatório virtualmente ilimitado da forma numérica binária. O que, evidentemente, muito angustia os que pensam, e talvez com razão, que por este caminho não igualaremos narrativas tão densas e complexas como os Maias, o Dom Casmurro ou o Processo. Se a tanto não chegarmos, não seremos ainda assim menos dotados do que aquele famoso chimpanzé
que há longo tempo matraqueia na sua máquina de escrever, entretanto já deve ter comprado um tablet, tentando compor o Hamlet. A minha indiscreta apologia do relato e a sua extensão a aspectos específicos das ciências da computação atinge exercícios como o desenho de programas informáticos de base narrativa. Em muitos casos, talvez em todos os casos, tudo começa nesse desenho por uma narrativa. A concepção de uma estratégia de desenvolvimento, incluindo um percurso e um resultado a atingir, a ponderação do contexto, mais o envolvimento de um background, a modelação de dados, a superação de obstáculos, a proposta de uma solução que encerra a história, tudo parece deduzido de uma matriz narrativa, determinando um trajeto, alguns agentes e a conformação temporal de uma ação. Toda uma elaboração narrativa que me reconduz a já antigas tentativas para desenhar a forma prototípica do conto popular. A sua morfologia, em suma, dando lugar à postulação de uma economia actancial, de uma dinâmica sequencial e de uma sintaxe narrativa que talvez se projetem sub specia narrationis em programações informáticas devedoras de construtos narratológicos. Justamente, uma economia actancial, expressão que me permite lançar uma ponte dos estudos narrativos para uma outra margem do saber, a da economia, vizinha ou condómina do vasto edifício das ciências sociais. E também um campo discursivo, cognitivo e metodológico fecundado pela narrativa. Não venho aqui desacompanhado. Leio numa análise de Donald McCloskey a expedita associação do discurso da economia enquanto narrativa à análise do relato, segundo Vladimir Propp. Trata-se então de isolar ações que estruturam a mencionada forma prototípica do relato, agora em contexto de análise económica e com limitação a algumas, não muitas, funções básicas. Cito: entrada, saída, fixação de preço, encomendas, compra, venda, avaliação e poucas mais. Fim de citação. O esboço, enfim, de um conto, neste caso sem fadas nem duendes. Aquilo que pode existir de redutor na caracterização subscrita por este professor de economia, autor de obras com título e conteúdo significativo, The Rhetoric of Economics e The Writing of Economics, é largamente compensado pelo quase provocatório desafio que lemos no cerne da sua abordagem. Cito: sistemática e simplesmente, 90% daquilo que os economistas fazem é contar histórias. E mesmo nos outros 10%, naquela parte mais obviamente dominada por modelos e metáforas, o economista conta histórias. Fim de citação. Fixo-me na questão dos modelos económicos, bem entendido, para rastrear neles a menos óbvia narrativização, mas existente, da economia. Se nos ditos modelos observo componentes de representação simplificada e de projeção para o futuro, de inferências a partir de informações adquiridas, de seleção de elementos tipificados e de abertura para o completamento do que fica indeterminado, então afirmo, esta é uma dinâmica representacional homóloga da que leio no romance. Não em todo o romance, mas sim naquele que transporta uma forte carga social, modelada pelas personagens, justificando estudos como The Economy of Character, Novels, Market Culture and the Business of Inner Meaning, por Deirdre Shauna Lynch. A isto acrescento duas confirmações, uma conteudista e contingente, a outra de natureza operatória e com carga epistemológica. Primeira, o elogio de Balzac por Engels, quando este declara: mesmo em pormenores económicos, aprendi mais com ele, Balzac, do que com todos os historiadores, economistas e estatísticos em conjunto. Fim de citação. Segunda confirmação, e abrindo a perspectiva em termos já sugeridos, tornou-se corrente, na metalinguagem do estudo do romance e da narrativa, recorrer a expressões como economia do relato, economia da história, economia temporal ou economia de meios narrativos. Sem ligação direta com estes conceitos, mas em sintonia semântica com eles, emerge um subcampo de análise interdisciplinar designado como
economia narrativa. E assim caracterizado por Robert Schiller, cito, o estudo da disseminação e da dinâmica de narrativas populares e de histórias, particularmente as que apresentam interesse e emoção humana, para se entender as flutuações económicas. O que agora está em causa numa linha de reflexão centrada no imaginário coletivo, no trabalho dos mídias que o alimentam e na difusão das narrativas, é o impacto que elas têm nas crises económicas, por exemplo, na Grande Depressão dos anos 30. Estamos, segundo Schiller, perante narrativas epidémicas, assim mesmo, expressão que por estes dias dá que pensar. Se a crise económica que agora está à vista, gerada por uma pandemia, for condicionada por outra pandemia, esta de narrativas, o subtítulo de um livro publicado por Schiller, tão só há um ano, fará um sentido quase trágico. Cito, como as histórias se tornam virais e conduzem grandes eventos económicos. Não vou além do que aqui deixo, e que muito desejo seja entendido como aquilo que é. Um singelo convite à reflexão e ao estudo. Para isso estamos e para isso somos universidade, abrindo as portas da nossa mente ao que outros saberes e disciplinas correlatas nos ensinam. O que o meu parco saber vos trouxe, em dia de celebração da ciência, da cultura, do ensino e da aprendizagem, foi um elogio da narrativa. Elogio, etimologicamente, boa linguagem acerca de alguém ou de alguma coisa. Acerca da narrativa, neste caso. Porque há muito aprendi com Paul Ricoeur que a nossa identidade não estagna numa mesmidade, nem se encerra nos limites do sujeito individual. Ganha uma dimensão ampla quando as narrativas que a determinam assumem os valores, as volições e as representações da comunidade. Se, como quer Jerome Bruner, organizamos a nossa experiência e a nossa memória dos acontecimentos humanos, principalmente em forma narrativa, então os relatos que construímos e os que escutamos são, nas nossas vidas, um referencial irrecusável. Por isso, naturalizamos a narratividade em muitos campos da ciência e da cultura. Em clave narrativa, expressa ou tacitamente, projetamos e construímos formas e damos volume a edifícios e a cidades. Interferimos no desenho da paisagem. Atentamos nos movimentos da Terra e nas mudanças do clima. Tentamos explicar a formação do universo e os movimentos dos corpos celestes. Acompanhamos o desenvolvimento da pessoa humana, a sua aprendizagem, a construção da sua memória e a sua relação com os outros. Contamos a evolução dos organismos vivos, as suas origens e as suas interações com o meio. Sempre em regime narrativo, observamos e interpretamos o devir das sociedades, as suas tensões, os seus saltos qualitativos e os agentes que nelas identificamos. Surpreendemos e ativamos a transformação da matéria em função de propriedades que agem e reagem em laboratório ou fora dele. Rastreamos a linhagem dos vírus, as suas mutações e as suas viagens pelo nosso corpo e pelo mundo que habitamos, e assim por diante. Em tudo isto e no mais que não alcanço, contamos e ouvimos contar. Para isso distanciamos e observamos do exterior, em posição de alteridade, porque almejamos caracterizar universos autónomos, mas inexplicáveis, aquém da temporalidade inerente às ações humanas. As ações que nos universos observados ocorrem e as que nós mesmos plasmamos em relatos inevitavelmente inscritos naquela temporalidade. A mesma, afinal, que nos conduz do nascimento à morte, mas fica a memória e as narrativas que a dizem. Senhor Presidente da República, Excelência, magnífico Reitor Cancelário, minhas senhoras e meus senhores, está a terminar a minha narrativa, dupla narrativa, aquela que aqui trouxe e a que tenho vivido por mais de 4 décadas na Universidade de Coimbra. Por uma coincidência que a conjunção dos astros ou a vontade dos deuses explicará, narrativamente suponho, esta minha oração acontece no momento em que deixo a vida ativa como professor desta universidade.
Posso assim afirmar duas honras num só momento: a de ter sido professor na Universidade de Coimbra e a de ter tomado a palavra nesta sala grande dos atos em nome da minha faculdade. Neste dia levantado e principal, como disse a narrativa de José Saramago.